na adolescência, em especial, a função paterna é extremamente importante, é onde a figura do pai se impõe de uma certa magnitude, pela necessidade de nos levar para o mundo, nos apresentar para o mundo de uma forma muito mais forte, potente, capaz. Falávamos também a questão da idealização do sofrimento, ou seja, que também nessa etapa da vida o sofrimento passa a ser de uma certa forma idealizado, e alguns pais até têm socialmente também aceito, ou o reforço da sociedade, a ideia de que quanto maior o sofrimento, maior a capacidade de aprender. E aí temos palavras fortes ou frases fortes como a letra entra com sangue, é doendo que se aprende, enfim, se isso fosse verdade, certamente nós teríamos aí no mínimo 100 milhões de brasileirinhos da periferia extremamente capazes, bem-sucedidos, geniais, talvez 100 milhões de presidentes da república no futuro. A prática não nos aponta para esse tipo de coisa naturalmente, ao contrário, crescemos apesar do sofrimento e não graças ao sofrimento. Essas questões todas, em especial a ruptura com o modelo de amor dos nossos ancestrais, nossos pais, ou seja, toda vez que o adolescente se corre um pouquinho, e a adolescência é feita para isso, da relação dos pais e busca outra forma, outras formas de se relacionar, trata de se discriminar dos pais e buscar sua própria identidade de uma certa maneira, por primeira vez, cheio de conflitos, sentimento de culpa por estar fazendo esse tipo de coisa, etc. E os mal-estares que surgem a partir daí nas relações afetivas, em especial com seus pais. Falávamos disso então na vez passada e hoje vamos dar, como havíamos prometido, uma voltinha mais de parafuso em torno do mesmo eixo, no sentido de aprofundarmos um pouco mais essas questões todas afetivas que surgem nessa etapa complicada da vida, em especial as reações que surgem no adolescente numa tentativa desesperada de mascarar algo extremamente importante, que é uma despedida de uma fase ou de uma etapa da vida extremamente importante, que é a infância. Na medida em que vamos crescendo, temos que ir nos despedindo e elaborando de forma adequada aquilo que vai ficando para trás, para que possamos ingressar na etapa seguinte. Quando nós conseguimos ser efetivos ou eficientes nesse tipo de tarefa, entramos na etapa seguinte de uma forma mais acomodada. Quando não resolvemos ou não elaboramos, dizemos cientificamente em psicanálise, a etapa anterior, não nos despedimos de forma adequada, arrastamos traços dessa etapa anterior para a seguinte e contaminamos a fase seguinte com alguns elementos da anterior. No caso, a adolescência com a infância, ou a vida adulta jovem com a adolescência e com a infância, e assim sucessivamente. É comum, se olhamos para o lado e vemos as pessoas que estão na nossa volta, vermos traços ou pinceladas dessas coisas o tempo todo. A despedida que o adolescente de alguma maneira tem que fazer dessa etapa da vida, que já não serve mais porque está de calças curtas para ele, que é a infância, naturalmente provoca uma sensação, por um lado, de bem-estar no sentido da potência, da capacidade, da ruptura, mas por outro lado uma certa tristeza e até depressão em alguns casos, pela questão de que algo fica para trás. Quando se instala a depressão, no sentido psiquiátrico da palavra e não psicanalítico, estamos frente à doença, porque evidentemente essa pessoa fez uma elaboração melancólica, ou seja, tomou desde o seu ponto de vista, como ele abandonando os pais, como ele deixando a família, como ele crescendo e deixando os pais que tanto se dedicaram à vida dele, e a partir daí o sentimento de culpa faz com que se sinta criticado, acusado internamente, a autoestima cai bruscamente e faz um quadro depressivo. Mas aqui já estamos frente a doente, nós estamos o tempo todo tratando de falar de normalidade, se é que é possível de falar de normalidade numa etapa tão difícil, tão complicada, tão conflitiva da vida como é o caso da adolescência. De qualquer maneira, existe como música de fundo por trás uma despedida de uma etapa, que é a infância, o ingresso numa outra etapa extremamente estruturada e intermediária, que serve de ponte para algo futuro, e o adolescente, de alguma forma, impossibilitado de pensar profundamente como nós estamos fazendo, porque não tem tempo ou espaço psíquico para que isso aconteça, está transtornado, digamos, momentaneamente, não consegue abordar ou enxergar com tanta clareza as coisas como nós estamos colocando agora. Tampouco vai fazer se alguém lhe assinalar, como nós fazemos nesse momento, ou se algum pai, de repente, um pouco mais ligado afetivamente, detecta esse tipo de complicação e se propõe a dar uma certa explicação, embora seja positivo,
porque fornece elementos para que essa pessoa possa pensar em voz alta, ainda que na hora se rebele, brigue, sapateie, agrida ou ofenda, mas entrou para dentro dele e o que entra não sai. Evidentemente, nas horas de um pouquinho mais de tranquilidade e paz, ele vai rebobinar, ele vai revisar internamente essa conflitiva toda, apoiado nos comentários das pessoas adultas da volta, essa impressão, evidentemente, de uma forma um pouco mais natural. Mas essa despedida, digamos assim, que ele precisa fazer, normalmente ele não enxerga, não sente, não percebe da maneira que nós estamos colocando. Tanto é assim que ele usa de mecanismos que de alguma forma nublam ou mascaram essa tristeza toda, que são os mecanismos que nós chamamos de mecanismos maníacos ou de aceleração. Fica arrogante, fica prepotente, fica o dono da verdade, se acelera, pensa pouco, fica com um pensamento mais superficial e rápido, e vai utilizando essas formas todas psíquicas permitidas ou mais que permitidas, possíveis ao alcance da mão, para que possa de alguma forma desesperadamente levar adiante esse transtorno todo que vai se processando na sua cabeça. Então ele se transforma em algo que na verdade, maniacamente ou aceleradamente, que na verdade oculta um pensamento, uma despedida muito mais séria por trás. Por outro lado, também o futuro de alguma maneira, ou seja, o crescimento vai fazer com que ele se enfrente ou se encontre de alguma forma com algo muito importante, que é o futuro. O futuro por si só é desconhecido, é como a escuridão, uma peça que nós não conhecemos, e isso também gera alguns transtornos importantes que nós logo vamos retomar. Nós falávamos então sobre a questão dessa despedida importante da infância como uma etapa marcante e a tristeza que isso de alguma forma vai provocando dentro do mundo psíquico do adolescente, como isso se mascara, dizíamos, com mecanismos possíveis numa tentativa desesperada de não se conectar com a dor, com a angústia que esse tipo de coisa provoca dentro do indivíduo. De alguma maneira como se ele tivesse empurrado instintivamente de dentro para fora, numa tentativa de passar para a etapa seguinte, mas ao mesmo tempo com uma série de limitações, uma série de conflitos que vão surgindo, especificamente relacionado com esse tema, como nós falamos em especial na relação com os pais. E aqui fazemos um novo parêntese. É muito importante que as pessoas entendam que uma pessoa, quando é criada no ambiente da casa, ela é concebida, ela é gestada, ela é parida, ela é mama, ela se cria, ela vive em função dos pais 24 horas por dia. Então não tem como esses pais não serem importantes para essa criança ao longo da sua história. É evidente que uma pessoa de 14, 15 ou 16 anos de idade que passa por todos esses transtornos que nós estamos colocando aqui, não pode se ver livre de alguma maneira de valores, de questionamentos, de conflitos, de sentimentos de culpas, de críticas que vão surgindo naturalmente, espontaneamente dentro da cabeça dele, ainda que ele não tenha consciência, porque são formas de funcionamento mental ou psíquico absolutamente silenciosas ou inconscientes, como nós dizemos, isso está presente 24 horas por dia. Aparece nos sonhos, através da alucinação onírica, que é uma forma de expressão do psiquismo durante o dormir, aparece nos devaneios, que são os pensamentos, digamos assim, sem palavras, que nós exercemos ou processamos durante o dia, aparece nos nossos comentários, através do qual as nossas palavras ficam carregadas daquilo que está dentro da nossa cabeça, imprimimos nas palavras o selo daquilo que de alguma forma está guardado a 7 chaves dentro de nós e vamos dando um cunho crítico, tolerante, amoroso, enfim, interessante ou não para aquilo que nós dizemos através dessa inserção, dessa imposição, desse salto que de alguma forma as coisas que estão guardadas dentro de nós vão se expressando através daquilo que nós dizemos, está presente 24 horas. E essa importância que os pais têm na vida dos filhos, evidentemente na adolescência segue tendo vigência. Então, quando há esse desencaixe, essa ruptura ou tentativa de ruptura para alguns, porque nem sempre se consegue romper de forma eficiente, vai depender do mundo interno do adolescente, mas também do mundo interno dos pais,
Dessa combinatória, evidentemente, vai sair uma resultante mais favorável ou menos favorável em termos de saúde mental, mas de qualquer maneira essa conflitiva está presente o tempo todo. A isso nós queremos nos referir quando falamos de ruptura, de novo voltando ao conceito de ruptura, numa tentativa de mostrar o quão difícil é, de alguma forma, nos desencaixarmos de algo que está dentro de nós feito carne, através das identificações mais primárias, mais remotas da nossa história, e que ficam de alguma forma presentes dentro de nós, nos dizendo que essa é a verdade, que essa é a forma correta, que essa é a maneira mais adequada de vivermos a vida. Claro, nesse momento da vida, onde de alguma maneira nós temos que deixar de lado essas questões todas e buscarmos a nossa discriminação, a nossa própria identidade, que vai estar contaminada naturalmente pela nossa história de vida, e não tem como ser diferente, nos assusta de alguma forma ingressarmos ou entrarmos num ambiente onde nós não conhecemos. E aqui o futuro, evidentemente, tem essa noção ou essa sensação de desconhecido e provoca dentro de cada um as mais diferentes sensações. Tanto é assim que alguns adolescentes, por exemplo, assustados com o futuro, recuam e voltam a utilizar mecanismos já velhos e conhecidos que não servem mais porque são de calça curta, como nós dizíamos antes, mas que de alguma forma são velhos e conhecidos. Mais vale um velho conhecido do que um novo e duvidoso. Então, algumas pessoas assustadas e sem o respaldo dos pais, porque o ambiente não é propício para o crescimento e para o desligamento, para a discriminação, para a busca da identidade, evidentemente essas pessoas voltam atrás, se metem dentro do ambiente da casa, às vezes até de uma forma bastante distorcida desde o ponto de vista da saúde mental, desenvolvendo sintomas importantes, regressivos, no sentido de voltar a funcionar de um jeito que já não é mais adequado para essa etapa da vida.